Eu podia pedir para o Matias fazer uma oração para começar, Matias? Amém. Ó nosso Deus, nosso bom Deus, que em nome do Senhor Jesus olha para nós e nos vê com amor eterno, com tua graça e tua misericórdia. Obrigado, Senhor, que podemos estar aqui reunidos para ouvirmos a tua palavra, falarmos acerca da tua palavra, alimentamos a nossa fé, sermos fortalecidos em nossa alma e crescer no conhecimento e no amor do Senhor, para a tua honra e glória. Também te peço que o Senhor entre com provisão de cura na vida do Senhor Walter. Amém. Que o Senhor envie sua palavra para a cura, para fazer o milagre que somente o Senhor pode fazer, e humildemente, em nossa fraqueza e em nossa, muitas vezes, angústia, clamamos a Ti, para que o Senhor entre com sua provisão. Nós somos limitados, pequenos, mas Tu és um Deus infinito, poderoso, glorioso, e um Deus que faz além daquilo que oramos e podemos pensar e imaginar. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor faça um grande milagre. Pedimos isso para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Só uma pergunta, está esperando abrir para ela, a Márcia está tentando entrar. Não sei o que tem que fazer. Albana, só um minutinho que veio uma mensagem aqui de uma pessoa que está esperando abrirem para ela entrar, não entendi. Que a pessoa está com o link, já participou dessa aula. Vamos tocando, então. Pode continuar, começar, né, Albana, a fazer a nossa revisão. A hora que você quiser que entre no PowerPoint, você fala. Então, Heleninha, se prepara para entrar no PowerPoint. Eu primeiro quero agradecer a presença de todos vocês, é muito gostoso no domingo de manhã, logo cedo, a gente estarmos juntos. Pena que é o último, né? Mas é só uma pausa, porque o ano que vem estaremos juntos de novo. É só uma pausa. Hoje eu vou fazer uma revisão muito rápida das 2 primeiras aulas, para quem não acompanhou, e também da terceira aula, porque espero que todos tenham assistido, que eram principalmente a terceira e última aula, que é bastante importante, que é o fecho, né, da transformação, da mudança. Então, vou fazer uma revisão muito, muito, muito rápida, né? Nós colocamos, pode colocar, Heleninha, o PowerPoint. O Ricardo, que é que nos deu as aulas, ele colocou todo o processo. Então, recapitulando a primeira aula, ele falou dos 3 níveis, para nós entendermos, reconhecermos, discernirmos o problema. O nível do sentimento, o nível do agir, as palavras, os pensamentos, e o nível do coração, né, que mexe com o nosso caráter. Quem somos nós quando ninguém nos vê? Nós temos 3 seguranças aí. Pode subir só mais um pouquinho. Isso. Nós temos segurança de que nós não somos escravos do pecado, também temos a segurança de que temos recursos para o momento da tribulação ou da provação, e isso é muito bom, podemos suportar, porque Deus jamais vai nos dar alguma provação que nós não sejamos capazes de suportar, porque Ele mesmo nos dá a força, né? Na aula 2, nós vamos ver que a provação tem um objetivo, ela nos leva ao crescimento. Deus sempre quer o melhor para nós, os seus planos sempre são para o bem, nunca para o mal, né? E nós terminamos a aula 2 falando da paz e da alegria. Até eu falei no fórum passado dos ladrões da alegria, né? Quem nos tira a paz, o que nos tira a paz, os pensamentos que são os piores ladrões, porque não são visíveis, é aquilo que você pensa, né? E aí nos desestabiliza, mas temos a fé, temos a esperança, né?
e não estamos sozinhos, temos o Espírito do Senhor sempre conosco. Pode ir para lá na minha 3, por favor. Aí vem, olha lá. Deus é a fonte da transformação. Agora, esse é o nosso assunto de hoje. Um assunto importantíssimo, porque vai colocar em xeque de quem nós dependemos para fazermos a mudança. Só temos uma maneira de mudar, e é Deus. Somente Deus. Não adianta você fazer análise, não sou contra análise nem terapia, nada disso, mas isso não vai mudar o essencial, o âmago do seu ser, né? O seu coração. Somente Deus pode fazer isso. Nós não somos responsáveis por mudarmos a nós mesmos, porque nós não conseguimos. Não adianta fazer um plano, não, isso eu não vou fazer mais. Eu tenho mania de que quando eu faço uma coisa que eu me arrependo muito, eu escrevo, eu tenho uma agenda, né? Eu escrevo muita coisa na minha agenda, eu escrevo no more, quer dizer, nunca mais. Mas sozinha eu não vou conseguir esse no more nunca. Nunca. Posso escrever no more aonde eu quiser. Até pôr uma faixa aqui na frente da minha mesa para eu ler. Eu não vou conseguir. Não repetir o erro. Porque só Deus pode. E a gente também tem uma tendência a querer mudar as pessoas, não mudar a nós mesmos. Mãe, então, eu sou mãe, né? Nossa, como eu tenho vontade de mudar meus filhos. Se eu pudesse... Ai, se eu pudesse mudá-los, né? E a minha filha fala muito, ela é muito engraçada, ela fala assim, mãe, eu não sou igual à senhora, não adianta. Não adianta, ela quer dizer, você não vai me mudar. E quando o filho é adulto, não vai mudar mesmo. Aí que não muda mesmo, né? Então, não somos responsáveis pelas nossas mudanças e não, pior ainda, não tente mudar ninguém. Nem sequer converter ninguém. E quem converte é o Espírito Santo de Deus. Não há conversão sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer pregar o evangelho para uma pessoa da sua família. Não, mas eu não quero que ela vá para o inferno, eu não quero. E joga um monte de versículo. Não. É no tempo de Deus, é como Deus quer. Você pode orar por essa pessoa, testemunhar com a sua vida, mais com a sua vida do que com palavras, né? Mais com a sua vida do que com palavras. Isso é bem importante. Porque, olha lá, você responde perante Deus apenas pelo próprio modo de agir. Você responde pelo seu testemunho, pelas escolhas que você faz, pelos pensamentos que você tem, que você cultiva, mas você não consegue mudar sem que tenha a participação de Deus. E esse versículo de Ezequiel é maravilhoso. Olha lá, darei a vocês um coração novo. Não é um coração remendado, um coração mais ou menos, transplantado de outra pessoa. Não é nada disso. É novo em folha. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito, olha a parte importante, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Eu gosto muito de um versículo que fala que Deus coloca em nós tanto querer como efetuar. O versículo é maravilhoso, se não me engano é Filipenses. Deus coloca em nós tanto querer como o efetuar através do Espírito dele. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa uma coisa na sua vida e abandona, ou então para pelo meio que se arrependeu, não tem nada disso. Deus começa e vai até o fim. Ele completa a boa obra. Aquele versículo que o Matias sabe que eu falei sexta-feira no nosso grupo, né? Aquilo que me concerne, Deus levará a bom termo.
Deus tem um plano para mim, uma obra na minha vida, um propósito para mim, e Ele vai levar a bom termo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, não é mais ou menos, sabe? Nenhuma mulher vai ficar mais ou menos grávida, isso não existe, né? Como também, eu creio em Jesus, não, mas eu creio mais ou menos em Jesus, sabe? Olha, tem hora que eu acho que ele realmente é o Filho de Deus, mas tem hora que eu acho que ele é um profeta qualquer. Isso não existe, gente. É uma coisa absoluta. Olha, tudo que fizerem, façam de todo o coração. Você tem que estar inteirinha na ação, inteirinho na ação. Tudo, tudo. E não é uma parte você faz, a outra parte você não faz. É tudo. Façam com todo o coração. Como para o Senhor. E para o Senhor tem que ter excelência. Aquilo que você faz para Deus tem que ser o melhor. O melhor. Eu falo muito duas coisas. Eu falo, para Deus eu não digo não. Para Deus eu não digo não. Eu posso dizer não para o meu marido, posso dizer não para os meus filhos, mas para Deus eu não digo não. Se Deus está colocando alguma coisa na minha vida que é para eu fazer, eu não digo não. Eu posso ter medo, posso ficar ansiosa, tudo, mas eu não digo não. E outra coisa, para Deus tem que ser com excelência. Você não está fazendo para qualquer pessoa. Você está fazendo para o Deus Todo-Poderoso, teu Criador, que te ama de paixão e que te amou primeiro. Então tem que ser com excelência. As melhores coisas, né? Pode passar a próxima, Heleninha, por favor. Mas para que tudo isso ocorra, agora é importantíssimo, temos que observar duas coisas. Primeiro é a confissão de pecado, para que você tenha o perdão. Nós começamos a confessar os nossos pecados quando nós aceitamos a Jesus. E temos que seguir até a eternidade. Por quê? Porque eu peco todo dia. Ninguém é santo aqui, né? Ninguém, por enquanto, eu acho que ninguém. Talvez, talvez um de alguém se revele. Por enquanto, não conheço ninguém que seja santo, né? Quando você confessa o pecado, Deus nos purifica, Deus nos perdoa. E Ele não perdoa como nós perdoamos os nossos amigos. Ele perdoa mesmo. Esquece, quando você vai pedir perdão pelo mesmo pecado, que pecado? Ele não lembra mais, não tem mais. Você já pediu perdão, né? E tem gente que fala assim, não, mas eu sou tão boazinha, eu não peco, eu não minto, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não penso nada ruim. Isso é mentira, isso é uma ilusão. Olha lá, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos. E a verdade não está em nós. Não existe. Temos que, aquilo que o Matias gosta, né? Discernir o pecado, perceber, reconhecer. A palavra é reconhecer-se como pecador. Eu sou pecadora mesmo, eu peco todos os dias e eu vou pedir perdão. Por quê? Porque Ele vai me perdoar. Olha lá, diz que se afirmarmos que eu tenho pecado, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós. Agora, se pedirmos perdão a Ele, Ele nos perdoa de todo o pecado. Então, o ideal é todo dia, no final do dia, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, dá nome aos bois, hein? Porque tinha um senhor lá na outra igreja quando eu era solteira, era da Igreja Batista Paulistana, tinha um senhor que orava assim, Senhor, nos perdoe a multidão dos nossos pecados. Que multidão dos nossos pecados? É uma coisa muito vaga, né? Multidão dos nossos pecados, nossa. Então, dê nome aos bois. Senhor, eu menti. Senhor, eu fui muito agressiva. Eu não deveria ter falado aquilo.
Isso é importante, a gente reconhecer os nossos erros. Senhor, me ajude a não repetir, a não fazer isso novamente. Pode passar para a próxima, Heleninha, por favor. Passei. Oi? Já passei. Agora que eu estou vendo. Esperança nas provações. Essa parte é muito interessante. Eu coloquei aqui no meu resumo que Deus nos dá esperança de dizer assim, não, eu passei momentos difíceis. Primeiro que não há bem que sempre dure, não há mal que não se acabe. Não tem esse provérbio? Então, as provações têm começo, meio e fim. Ninguém vai ficar o resto da vida com provação, né? E Deus nos dá até onde a gente pode suportar, não vai dar mais que isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas. No mínimo detalhe, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão, olha lá, conheceu, ele nos conhece, o Matias orou, ele é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos vê, ele nos conhece profundamente, porque ele sonda os nossos corações. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, eu sou uma filha única, e eu me converti com 14 anos, e eu queria um passaporte para a eternidade. Então, estava lá na Palavra da Vida, e o Haroldo, né? O Haroldo falou assim, o pastor Haroldo falou assim, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Imagine uma menina de 14 anos, né? Criada dentro da igreja, porque meu pai já era evangélico, né? Eu levantei a mão, eu quero. Só que dos 14 aos 21, eu vivi pela minha própria cabeça, como eu queria. Eu fiz tudo que eu queria, eu não tinha compromisso nenhum com Deus, não estava preocupada. Eu lia a Bíblia, fazia até uma leitura diária e tudo, mas eu vivia a minha vida. E eu era muito infeliz também, porque era filha única. Eu ainda vou escrever até um livro para os filhos únicos. E aí, um dia, eu fui conversar com um pastor e eu falei dessa minha crise existencial. Minha crise existencial foi quando eu entrei na universidade. Eu entrei em crise, eu sou da área de humanas, entrei na USP, onde crer em alguma coisa é um absurdo, né? Então, aí o pastor falou para mim, Albana, você tem uma fé só para a eternidade? Você é muito infeliz, menina. Você precisa de Jesus para ter um passaporte para o céu e só? E Jesus aqui, o que você faz? Falei, nada, porque eu ajo conforme a minha cabeça. Você é muito infeliz. Você tem que andar nele, com ele todos os dias. Você já está no reino dos céus aqui, porque você é cidadã do reino dos céus aqui. Não é para a eternidade. E segundo, você não é filha única coisa nenhuma. Falei, eu não sou filha única. Ué, só se meu pai tem outro filho que eu não sei. Aí ele falou, não, minha filha, você é irmã de Jesus. Olha lá, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu falei, Jesus é meu irmão? Jesus é meu irmão, eu não sou filha única. E eu ganhei um irmão maravilhoso. O próprio Filho de Deus, porque eu também sou filha de Deus. Gente, aquilo mudou minha vida. Essa palavra mudou a minha vida. Eu não estava mais sozinha. E estava aqui muito bem acompanhada, porque Jesus é o meu irmão, que anda comigo todos os dias. Deus age a nosso favor e nos predestinou a sermos a imagem do seu Filho. Agora, o que fazer com o velho homem? Tira a roupa e põe uma roupa nova. Olha lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, que o nosso coração é enganoso, por isso que Deus fala que
A gente tem que orar como salmista. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, né? A gente tem que pedir que Deus sonde o nosso coração. E aí nós vamos ser renovados no nosso modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado à semelhança de Deus, com justiça e santidade. Tudo isso provém da palavra, a palavra de Deus é a verdade. A gente tem que se alimentar dela. Quando você é uma nova criatura, você não vai comer só o alimento material que você come, almoço, jantar, lanche e tudo mais. Você vai alimentar-se da palavra de Deus, que é a verdade. Porque a verdade vai nos libertar do pecado. A verdade nos liberta. Conhecimento da verdade. E aí você vai saber como é que Deus quer que você se comporte, porque isso aqui é o manual da nossa vida, né? É o nosso manual de vida. Então, Heleninha, pode passar para a próxima. Antes de passar, eu gostaria, assim, só de... Eu sei que você falou, mas eu acho tão forte a frase, livre-se da velha natureza. E Ah, assim, maravilhoso. deixe que Deus faça tudo de novo. Como é difícil, né? A gente permitir que Deus haja nas nossas vidas sem a gente querer dar uma forcinha para Ele. Desculpa te interromper, Albânia, que falou bem forte ao meu coração. Amém. É porque nós temos a tendência da autossuficiência, sabe? Ah, eu sou mais eu. Não, mas eu sou mais eu e eu vou conseguir, eu sei que eu posso, eu conheço a Bíblia capa a capa. Conheci um cara uma vez no Morumbi, marido de uma grande amiga minha, que ele conhecia a Bíblia, gente, capa a capa. Sabia versículos de cor, mas a vida dele não dizia absolutamente nada de uma pessoa convertida. Nada. Ele tinha o conhecimento teológico, ponto. Como se a Bíblia fosse um livro qualquer de histórias, só. Mas o comportamento dele, a vida, falava que nada daquilo era real no coração dele. Por isso que eu falo que, principalmente para pregarmos para os da nossa casa, marido, esposa, filhos, tem que viver. Não adianta falar. Filho, então, essa nova geração não ouve nada. Não ouve nada. Eles querem ver. Eles têm que ver, perceber. Senão, não funciona. Agora, nós vamos ter as perguntas, mas nós vamos assistir o filme, 2 momentos do filme bem interessantes. Eu vou pedir que a Heleninha passe a primeira parte do filme, nós vamos conversar um pouco sobre esse momento que aparece e encerrarmos com a segunda parte do filme, que eu quero que vocês comentem também, que é a parte mais importante. Então, por favor, Heleninha. Oi? Entendo. Meu pai, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Fique tranquila. Esse primeiro momento é quando o Caleb está conversando com o pai e ele está revoltado, porque ele estava tentando, na sua própria força, mudar com ela, né? Para salvar o casamento, e não estava dando certo. Pode pôr a hora que você quiser. Mas entrou? Não, a tela? não. Então, peraí, gente. Então, ele está revoltado porque ele não está vendo nenhuma mudança, nada. Ele fala, como? Como isso vai acontecer? Não vai acontecer. Sabe? Descrente de que Deus pode agir quando a pessoa permite, né? Também tem essa, né? Não adianta você estar lá falando, ai, Senhor, eu quero mudar, tal, mas você não permite. Você não entrega, você não confia, você não tem esperança nenhuma. Aí não adianta. A gente tem que ter um momento de entrega mesmo, de confiar. Aquele que começou em você a boa obra, vocês acham que ele vai deixar pela metade? Claro que não. Ele vai levar até o fim.
E sabemos que é o melhor para nós. Nós sabemos. Só temos que colocar essa certeza no nosso coração e vivemos de acordo com essa certeza, né? Ai, Albana, tá difícil. Tá. Eu tento. Nem Se eu não o primeiro, nem o vai ser sem segundo? o filme, tá? Hã? Se eu não conseguir, infelizmente, vai ser sem o filme. Faz só a última tentativa, passa então para... Pode voltar para o PowerPoint, para a última lâmina, eu conto também qual é a segunda parte. Desculpa, gente. Fica tranquila. Sobrou para mim e fiquei complicada. Então, enquanto Helena... pergunta, olha lá, se Deus deu o bem mais precioso, que é o seu filho, se Deus venceu a morte, por que não conseguimos acreditar e descansarmos nele? Era o que estava acontecendo com o Caleb, nessa primeira parte do filme que ela ia passar. Ele estava falando para o pai, pai, mas eu estou fazendo tudo. Eu dou flores para ela, eu preparei jantar, e ela nem olha para mim, ela sai, não dá a menor importância, ela não vê nada. Aí o pai vai mostrar para ele que não basta isso. Não existe autossuficiência. Você não pode fazer em você pela sua própria força, né? Só Deus é a condição da mudança. A mudança está na mão de Deus. E se ele deu o filho, você quer mais do que isso? Olha, eu fiz um curso lá na USP, né? Eu sou historiadora, e eu fiz um curso sobre história das religiões. Então, a gente estuda tudo quanto é religião que existe, tanto as tradicionais como as demais. Nenhuma religião se compara ao cristianismo, mas nem de longe. Por quê? O único Deus que deu o seu próprio filho é o nosso Deus. Não tem outro. Não tem outro. Mandou o seu próprio filho encarnado, veio estar conosco e abriu a porta da eternidade para nós. E nos resgatou do pecado e da morte. Nenhum Deus, só o cristianismo e o judaísmo tem, mas o judaísmo não crê em Jesus, então não adianta, só crê metade, né? Agora, no cristianismo, é o único Deus que deu seu filho, que ressuscitou, vivo está junto ao Pai e intercede por nós através do Espírito Santo. E como não acreditar num Deus assim? Como não descansar num Deus assim? Então, eu queria, quem quiser fazer uma colocação, eu contei para você o meu testemunho de que eu me converti e demorei muito tempo, demorei 7 anos para entregar realmente a minha vida na mão de Jesus, integralmente. Antes eu só tinha o passaporte, só. Mas como eu queria ter qualidade de vida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu tinha que me entregar totalmente na mão de Jesus, né? Então, você já descansa nele, você já crê nele. Qual experiência você tem de entrega, de compromisso com Deus, de andar com ele no dia a dia? Gostaria de ouvi-los. Tá todo mundo quietinho. Um de cada vez, que senão eu não posso escutar. Claro. Posso falar? Claro. Sim. Por supuesto, por supuesto. Gente, este curso es mortal. Aquela frase que está na página 101 do livro é demais, é demais. Eu vou aproveitar agora esta pausa para fundar um pouquinho mais, porque sinto que não aproveitei ao máximo tudo que temos visto até agora, né? Albana, excelente a sua colocação, né? O seu testemunho.
maravilhoso. Somente queria acrescentar uma coisa que me chamou a atenção quando você falou, não que me chamou a atenção, sino que lembrei de algo quando falou da passagem de Ezequiel, quando fala que ele muda nosso coração, né? Coloca um coração novo, certo? Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já escutaram gente orando e falando, Senhor, lava meu coração com teu sangue precioso? Já escutaram essa oração? Não, não escutei. Assim, não. Não? Eu tenho escutado muita gente que fala assim, em relação ao sangue, de que o sangue pode lavar o coração, né? De pecados, de toda coisa. E não tem nada a ver com a escritura, porque é exatamente o que fala Ezequiel, não? Você, um pano velho, você não vai lavar ele, vai passar e vai pendurar para secar, não. Um pano velho joga fora e coloca um novo, certo? Exatamente. E não hallamos nas escrituras nenhuma referência que apoie isso de que o sangue lava nossos corações, né, de pecado e demais. A única referência que se pode achar perto, mas não tem nada a ver, é Hebreus, capítulo 9 e 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Então era isso que queria acrescentar, não? E verdadeiramente é assim, né? Só o Espírito Santo que convence o mundo, né? De pecado, de justiça e de juízo, né? Não somos nós, né? Eu creio que Deus, viu? Eu gosto que Deus, vamos dizer, é radical, é absoluto, né? Eu acho que ele realmente tira o coração velho e põe o coração novo, né? Ele não vai. Eu também creio como você. Não sei se estou certa, mas eu creio como você, que Deus não vai lavar nada, ele vai tirar mesmo, né? Tirar aquela ânsia de pecar, aquela coisa, aquele coração enganoso que fica te levando a pensar coisas ruins, a agir de forma, o seu caráter ruim, né? Pessoas que... olha, uma vez eu fiz um trabalho para a faculdade sobre pena de morte, e o meu professor era um presbiteriano afastado, meu professor. E ele pediu para fazer esse trabalho sobre pena de morte, a gente entrevistou várias pessoas e tudo, se você era a favor ou contra a pena de morte, né? E eu descobri que as pessoas aqui no Brasil, elas queriam pena de morte para crime de estupro, né? E eu não sou a favor da pena de morte, porque eu acho que o único que pode tirar a vida é Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Mas eu terminei o meu trabalho dizendo assim que eu não acreditava na recuperação das pessoas na cadeia, né? Porque a única maneira de você mudar uma pessoa é quando ela se converte. E eu coloquei isso no trabalho. Falei, nossa, o meu professor vai acabar comigo, né? Porque ele já é um presbiteriano afastado, e eu estou falando de conversão e não sei o quê. Eu falei, se o cara não gostar, vai me dar um 3, um 2, sei lá o quê. Mas eu até tive 7, né? Tirar 7 estava ótimo. Aí eu coloquei isso, eu falei, eu só creio numa pessoa muda de vida completamente pela conversão. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Ela vai deixar de ser bandido, de matar, de estuprar, só se ela se converter, como é que eu vou dizer? Genuinamente. Genuinamente. Uma conversão genuína, sim. Eu creio porque Deus tira o coração velho e põe o novo. Agora, fora isso, eu não consigo acreditar que uma pessoa possa, através de curso, de trabalho, se recuperar. Tem uma Raquel, pessoa... levante sua mão. Albana, é incrível ouvir te falar. Muito bom. Tô te ouvindo.
Tá meio estranho o seu som, Raquel. Chega um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Veja, melhorou agora? Está com eco, Raquel. Está com bastante eco. Peraí. E agora, tá me ouvindo? Ah, agora tá Sim, ótimo. melhorou muito. Não. Tá sim. Tá bom, Raquel, pode falar. Mas como? Raquel, pode falar. Tá me ouvindo agora? Sim. Melhorou, né? Albana, tem uma coisa que me tira a paz. Tira aí o seu, senão não dá pra ouvir. Se Deus escolheu as pessoas que iam crer nele, qual é o critério de inclusão dele? Desculpa falar dessa forma, mas é o que vem na minha mente. É um Deus justo, que acolhe, protege a gente, ama. Por que ele escolheu eu e o irmão e a vizinha? Deu para me ouvir? Deu para ouvir. Você está falando sobre a predestinação. Sim. Né? Por que ele nos predestinou, né? Acho que é mais a eleição, né? É a eleição. Eu tive uma vez uma discussão com o pastor Ari Veloso sobre isso, né? Eu estava dando aula e eu falei assim: olha, gente, é o seguinte, Deus já sabia de antemão quem ia se converter, quem não ia se converter. Eu estava conversando isso com o pastor Ari. Aí o pastor Ari falou: você falou isso para os seus alunos? Eu falei. Pode voltar lá e corrigir o que você disse. Eu falei, por quê? Porque é claríssimo na Bíblia que Deus nos predestinou. Agora, infelizmente, Raquel, eu não sei qual é o critério. Eu creio na soberania de Deus. Creio totalmente. Deus por isso que ele é Deus, né? A gente não pode moldar Deus aos nossos pensamentos e a gente não consegue compreender tudo que Deus faz e por que ele faz. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, eu creio na predestinação. Agora, não sei te responder o critério. Eu até gostaria de ouvir uma palavra do Matias, que eu sei que o Matias é uma pessoa muito estudiosa da Bíblia, se ele quer colocar alguma coisa sobre isso para nós, para eu aprender. E eu tive que voltar lá na sala e falei, gente, eu errei. Não é que Deus já sabia de antemão quem é que ia se converter. Sabia também. Mas Deus nos predestinou. Ele realmente predestinou. Agora, creio na soberania de Deus e creio que Deus sabe muito bem o que faz. Muito bem. Posso só falar uma coisinha bem rapidinha para Raquel? Raquel, o Augusto Nicodemos, ele tem alguns vídeos que ele fala sobre isso. Então, se você quiser dar uma procurada na internet, ele fala sobre predestinação e ele explica lá, eu não vou saber explicar como ele fala, mas talvez seja interessante você dar uma procurada. O nome dele é Augusto Nicodemos e coloca lá, Augusto Nicodemos e predestinação. Ele vai explicar com maior autoridade, acho que sobre isso, acho que vale a pena. Matias, a bola foi para você. Olha, esse é um tema, eu tenho estudado esse tema há uns 20 anos, porque eu sou formado em teologia presbiteriana, eu tenho minha formação, meu diploma de teologia dessa linha, e evidentemente é um tema muito central para os presbiterianos, inclusive para Augusto Nicodemos Lopes. Eu mesmo participei na fundação de um seminário aqui no Brasil que tem isto como uma afirmação central. Mas eu estudei esse assunto na história da igreja, e como eu sou alemão e tenho também um pouquinho de pano de fundo de teologia, não só de Calvino, mas também de Lutero, eu sei que eles já discutiam esta questão. A minha conclusão que eu chego é duas. Sim, Deus é absolutamente soberano e escolheu, mas é um mistério.
E eu acho que o perigo exatamente mora quando as pessoas fazem uma teologia sistemática e aí leva à confusão e ao desespero das pessoas. Porque a Bíblia é bem clara ao afirmar: Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. 2, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Antes, ele quer que a gente fale para que, porventura, se convertam. 3, Deus diz, em Deuteronômio capítulo 30, eu proponho vida e morte, escolha. Então, são passagens bíblicas que colocam em xeque, às vezes, essa doutrina da predestinação, assim como ela é ensinada por alguns teólogos que eu respeito muito e aprendi, né? Mas, no final, devemos falar, é um grande mistério, como toda a soberania de Deus é um mistério. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o livro a experiência de Jó, né? Então, diante disso, eu apenas falo, Senhor, eu com minha mente limitada, que penso em termos de tempo e espaço. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço. Se Deus criou o tempo e espaço, é um Deus que predestina, é um Deus que sabe de todas as coisas, porque ele não está limitado, mas eu estou limitado. E se eu penso, Deus predestinou, e aí eu penso linearmente, como a minha mente é, eu falo, nossa, será que Deus escolheu o fulano para ir para o inferno? Se você olhar a Bíblia, não existe esta afirmação. Ao contrário, todos os dias estendi as minhas mãos para você, povo rebelde, mas vocês não quiseram. Então, esse é o grande desafio da soberania de Deus. Mas, claro, mais uma vez importante ressaltar que o irmão Luiz também ressaltou, e a Albana, nós precisamos desse ato sobrenatural de Deus de regenerar os nossos corações, né? Uma coisa eu tenho certeza, a iniciativa foi de Deus na minha vida. Eu lembro ainda quando, de repente, eu busquei a Deus, mas é porque Deus me buscou antes. Que seja um mistério, mas que a gente saiba, Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Amém, amém. E só uma coisa, Raquel, eu não quero completar de forma alguma o que foi falado, mas eu falo que eu tenho um livrinho de perguntas para quando chegar no céu. Porque tem muitos mistérios. E essa é uma das perguntas. Sandra, você levantou a mão, Sandra? Não, a questão... Obrigada, Matias, pela sua explicação, foi bem poderosa, né? Eu acho que a dúvida da Raquel é a dúvida da grande maioria. Eu também, durante muitos anos, eu me perguntei isso, né? Por que, Senhor? O Senhor é um Deus justo? Como é que funciona? Mas a Bíblia, uma coisa é certa, tudo que foi falado, né? É um mistério, mas é o mistério que está lá, realmente é como está, né? Porque também, se a gente crê que a gente... um crê e outro não, por seu mérito, a gente vai estar crendo nas obras, a gente vai estar crendo, e isso fez muita diferença quando eu entendi a justificação mesmo pela fé. É só Deus que nos justifica. Se a gente achar que alguém creu e o outro não, só porque ele próprio escolheu, então é melhor que o outro, e a gente sabe que não é isso, né? Então, nós não cremos por nosso mérito, nós cremos porque nós somos escolhidos. Agora, como é o mistério? E Raquel, você comprou o livro Romanos, lembra quando a gente estava estudando? Naqueles livros de Romanos que você comprou do Tim Keller, na página 223, ele tem um apêndice que ele entra mais fundo justamente na doutrina da soberania e da eleição de Deus. E está muito bom lá. É lógico que é aquilo, continua sendo um mistério, mas ele coloca bastante da visão dele, eu acho bem interessante. Então, aquele livro que a gente estudou, né, no Romanos, cadê? Eu estou sem a câmera. A Raquel comprou esse livro, eu lembro que ela comprou. Romano, não aparece. Não aparece, Sandra. Não aparece por causa desse fundo estranho que a gente tem. Mas é o livro de Romanos, o segundo volume, então lá no apêndice ele fala sobre a doutrina da soberania e da eleição. E está bem profundo, assim, bem interessante. E uma coisa que ele coloca que eu acho muito interessante, assim, que a nossa pergunta maior não é perguntar por que Deus salva alguns, mas é porque ele salva
algum, né? Por que ele salva alguém se nós não merecemos nada? Então, não é porque ele salva alguns, ou porque ele escolhe alguns, mas é porque que ele escolhe nós, assim, não escolhe todo, na verdade, não é porque ele não escolhe, por que ele não escolhe todos? Mas a pergunta nossa tem que ser, por que ele escolhe alguns? E que alegria que a gente foi escolhido. É isso que tem que nos trazer paz. Eu também escutei o Edney René falando justamente sobre isso. Ele falou, às vezes a gente gasta tanto tempo perguntando por que é eleição, se é eleição, se não é eleição. Ele falou, eu cheguei num ponto que hoje eu me satisfaço em saber que eu sou eleito. E essa é a grande alegria. E a gratidão, a gratidão que eu tenho tido todos os dias em pensar, Senhor, obrigada, porque o Senhor me escolheu. Obrigada porque o Senhor me mostrou a sua verdade. Obrigada porque eu estou aberta para isso. Obrigada porque eu estou procurando. É isso que a gente tem que agradecer, né? Agora, realmente, existe essa pergunta, é um mistério, mas o nosso coração deve ser um coração de gratidão, porque a gente foi escolhido. Sandra, isso que o Ari Veloso falava. Não fica discutindo por que ele vai salvar um, outro não. Agradeça a Deus que você é salvo. Luiz? Essa é a alegria, né? Helena, seja bem-vinda ao clube daqueles que têm dúvidas, né? Eu acho que eu tenho mais dúvidas que certezas, né? Naquele dia vamos a pegar o apóstolo Paulo, vamos falar, Paulo, vem cá, me explica isto, por favor. Todos temos dúvidas, né? É normal. O pastor Humberto, um destes dias, falou uma frase que para mim foi muito boa, aclarou muitas coisas. Olha, gente, no reino de Deus não tem livre-arbítrio. Existe só uma vontade, a vontade do rei. Então, se eu estou dentro do reino, eu tenho que obedecer ao rei. Então, eu não tenho minha própria vontade de que vou fazer o que eu quero. Eu tenho que obedecer ao rei. Agora, este tema da predestinação, do livre-arbítrio e tudo isto é um tema milenar, um tema que nós não vamos a chegar a uma conclusão, né? Vamos a debater muito, muito. Uma coisa, se vocês analisam a história da igreja, vocês vão ver que tem servos de Deus que foram usados poderosamente por Deus, muitos deles eram de linha arminiana, outros eram de linha calvinista, e essa é a pergunta, não faz nenhuma... sim, faz diferença, nós temos uma linha de pensamento, uma doutrina, tudo aquilo, mas isso não é nenhum impedimento para servirnos a Deus e para termos comunhão uns com outros, né? Então, alguns dos irmãos que estão aqui, que têm bastante conhecimento, me tirem a dúvida. Eu acho que João Wesley era de linha arminiana, né? O Matias fez que sim com a cabeça. Sim, completamente. Ele é o grande representante da teologia arminiana e foi um dos homens mais usados por Deus para um grande despertamento espiritual. Exatamente. Vocês entendem, então, que isso não é nenhum impedimento para que nós possamos servir a Deus da melhor forma, né? Amém. Então, Amém. isso é isso. Desculpe, Luiz, achei que você tinha acabado. Não, acabei. Raquel, depois a Yara. Nós temos 8 minutos, porém, se vocês quiserem, a gente pode estender mais uns 10 minutos, tá? A minha pergunta é essa primeira, que se Deus deu filho, venceu a morte, se ele fez tudo isso, por que eu, a Raquel? Porque eu não consigo descansar nele. O que falta é fé? Boa pergunta. Raquel, eu também era assim, viu? Quando eu me converti num contexto bastante de regras, né? E pouco se explicava sobre aquilo que a gente acabou de ver sobre a graça de Deus. Mas um dia eu entendi que todo aquele que vem a Jesus, Jesus não despreza. É que a gente muitas vezes procura as evidências em nós mesmos. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida? Como é que estão meus conflitos? Aí a Albana, ela mencionou lá o João, capítulo 1, o 1 João, capítulo 1,
8 a 10, que fala, se você fala que está sem pecado, você está na mentira. Agora, se você reconhece sua falência espiritual, né, e vai diante de Jesus e entende lá em 1 João 2, capítulo 1 e 2, o João fala assim, olha, escrevi isso para que vocês não pequem, para que vocês se firmem em Cristo. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado lá no céu. E Jesus Cristo é a propiciação, ele foi entregue como substituto. Os meus pecados, Jesus tomou sobre si, né? E ele é a propiciação, significa que ele foi entregue por mim. A morte que era para você e para mim, Jesus assumiu substitutivamente. E fala que é para nós e para o mundo inteiro. E eu sempre, quando eu vi aquela passagem em Colossenses 2, que Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós, cravou naquela cruz, eu entendi, eu tenho que olhar para Jesus. Eu sempre lembro da história do Charles Spurgeon, que era um moleque ainda, o grande pregador batista do século XIX. Ele estava angustiado na sua alma, ele conhecia o evangelho. Aí ele um dia entrou numa igreja, era frio, e entrou numa igreja, tinha um pastor pregando lá. E o pastor mencionou Isaías 45, olhem para mim e serão salvos. A questão é, eu olho para Jesus e reconheço que lá ele assumiu os meus pecados. E eu sou salvo porque ele me salvou. É dele, né, a iniciativa. Assim, isso me deu paz ao coração. E isso é uma fase de crescimento espiritual que a gente tem que passar para a gente reconhecer duas coisas. O valor da cruz e mostra para a gente quem nós somos. E aí, como alguém dos irmãos falou, puxa, por que Deus me amou tanto, né? É isso que é a conclusão que eu cheguei. Posso só complementar uma coisinha, Raquel? Uma vez eu escutei uma pregação de um pastor que falou uma coisa muito, muito boa e me ajudou muito nisso. Não seja levada pelos seus sentimentos. Se você sentir, mas eu não estou acreditando, você renova o seu voto com Deus. Senhor, eu creio. Eu não quero ter esse pensamento. Eu creio e eu quero descansar em Ti, Senhor. Eu quero. Então, você vai colocar a sua escolha acima do seu sentimento. E o sentimento é aquela coisa do coração enganoso, que vem, sabe, falar bobagem no seu ouvido? Então, você fala, Senhor, eu quero descansar em Ti, porque eu creio em Ti. Eu creio em Jesus. Você fala tudo de novo para Deus. Pode repetir quantas vezes você quiser. Senhor, eu sei que o Senhor venceu a morte, que Jesus morreu por mim. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Isso é a palavra de Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele colocou em nosso coração esse amor. Né? Foi Ele mesmo que colocou no nosso coração. Albânia, desculpa te interromper, mas tem um monte de mão levantada. Que bom, glória a Deus, que bom, graças a Deus. Yara. Ok, pessoal, bom, eu vou ser bem sucinta, né? Nós estamos com pouquíssimo tempo, mas eu acho que o que eu queria trazer também esse assunto e colocar que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu vários comentários sobre isso, inclusive o mesmo livro sobre comentários de Romanos, tá, Raquel? E para todos que querem, eu acho que vale muito a pena, ele é um pastor presbiteriano, acho que todo mundo conhece, né? E uma coisa que ele fala, que isso chama muito a minha atenção, é que, justamente o que a Albânia acabou de falar, não fomos nós que escolhemos a Deus, né? Foi Ele que nos escolheu. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, isso para mim tem muito significado, né? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. E eu acho que uma coisa que também, até tem o texto, depois eu posso mandar para o Nemer, eu tenho o contato dele, aí se ele quiser, ele depois distribui para o grupo. Ele está com... Eu acho que, desculpe te interromper, tudo que foi falado aqui, o livro que a Sandra falou, o que o Matias falou, não, dos vídeos que a Jussara falou, tudo, se puderem mandar para o Nemer reparte com o grupo depois. E para fechar, sabe, o que eu acho que é uma coisa muito importante que ele fala sobre Romanos 8:30, né, que aqueles que Deus conhece e predestina, Ele chama e chama eficazmente. A gente não sabe, por isso que a gente precisa pregar o evangelho para todo mundo, né, por isso que a gente não sabe, porque as coisas reveladas, Deuteronômio 29, né, as coisas reveladas e as coisas que são encobertas são de Deus, né, acho que tudo isso também foi falado, e eu acho que a gente pode resistir à voz por algum momento, mas
mas não finalmente, né? Eu acho que ele tira as vendas dos nossos olhos, e eu acho que é um pouco disso, a gente tem que pensar sobre ele e o que ele fez, e a gente tem que crer, né? Eu acho que isso é mais importante mesmo. E também aproveitar rapidamente para agradecer, porque esse curso tem sido maravilhoso, acho que hoje é a nossa última aula, mas fiquei feliz de saber que a gente vai continuar, né, no próximo semestre. É isso, pessoal. Depois do carnaval nós voltamos. Eu, essa semana, já fiquei com saudade de estar no fórum também, mas assim, que o senhor continue falando aos nossos corações e que esse período de recesso seja uma grande oportunidade para estudarmos esse material, né? Para a gente meditar. Agora, Márcia. Bom dia a todos. Eu só queria rapidinho mencionar, porque esse curso, e principalmente as duas últimas aulas, né, falou muito comigo no meu coração, porque, assim, eu creio que nos últimos 15 anos eu tenho passado por um processo de dor muito profundo, né, por conta da morte do meu filho, e eu comecei a questionar Deus, né, eu falei, Deus, mas por quê? Né, por que tudo isso? E participando desse curso, a gente começa a buscar, né, a fonte dos porquês dos acontecimentos das nossas vidas, essa história também da pandemia, né? E agora eu, com um processo também de doença, tendo que fazer uma cirurgia, e é como a Albana falou assim, mencionou o versículo, né? Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Amém, amém. E é bem o título dessa lição. Deus é a fonte da nossa transformação, né? Quantas vezes eu deixei de olhar para a cruz e comecei a comer compulsivamente, comecei a ir para o Netflix compulsivamente, né? Para sanar um pouco a minha dor, né? Mas, assim, eu entendi que Deus é que vai sanar minha dor, né? A fonte da minha transformação, da minha paz, é Deus, está em Deus, está na cruz. Né? E isso tem sido muito forte na minha vida, porque os meus familiares, principalmente a minha mãe, tem me questionado muito a minha fé. E fala, que Deus é esse? Né? Que permite que um filho teu morra, né, com 26 anos, que você esteja doente agora, tão jovem, né? Que Deus é esse que permite toda essa desgraça, essa pandemia no mundo, né? E as pessoas questionam, você ainda crê nesse Deus? E aí, só para terminar, o que tem ardido no meu coração, né? A fé é a certeza, né? A certeza daquilo que a gente não vê. Né? Então, a alegria do Senhor é a minha força. Eu entendi que a minha alegria não pode se basear mais em nada, mas é no Senhor que eu sei que eu vou entender os porquês, os mistérios, e é no Senhor que eu vou estar, assim, entendendo o agir de Deus na minha vida. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Amém. Amém. Não, Alexandre Elias. Olá. Então, é bastante difícil, pelo menos eu considero que a gente está num processo de início de aprendizado e a Albana falou da questão da conversão, né? A gente ouve muito, assim, o tal dia ou tal situação foi que eu me converti, né? E a partir dali as coisas mudaram, né? Às vezes é difícil a gente ter isso, né? Eu vejo claramente que na minha vida e da Raquel, para quem não conhece, a gente é casado, tá? A gente está em vídeos separados, em lugares onde a gente está junto. E de um dia que a gente realmente falou, não, eu quero Jesus na nossa vida. A gente estava num PG, tá? Com um pastor. E a partir dali, sim, a coisa veio ficando mais claro, mas esse processo, eu vejo tanto desses mistérios e essas dúvidas todas, que a gente, quanto mais você está perto e busca o entendimento, mais dúvida você fica, né? Mais misterioso, né? E, então, eu acho que, para mim, tem sido um processo de mudança, de transformação, e a gente está aprendendo,
E todas essas dúvidas eu também tenho, e realmente, se não for por Deus, e se a gente não buscar, e eu venho tentando colocar isso como prioridade na minha vida, né? Realmente a gente vai para o velho homem e para o coração velho, né? Então, eu não sei se, assim, Deus, claro que dá o coração e a vontade, mas o porquê da gente buscar sempre e recair no homem velho ou no coração velho e não acreditar ou não descansar, como a Raquel falou, é um mistério também, né? Que a gente sempre tenta a nossa suficiência e não somente a dele, e deixar ele agir na nossa vida, né? Então, acho que é uma busca constante, né? E aí a luta, né, da carne contra o espírito, né? E é a vida toda da gente. Por mais que você busque, por mais que você tenha conhecimento de Deus, tenha um relacionamento com Ele. Nesse grupo, eu acho que eu nunca falei, mas eu costumo falar nos pequenos grupos que eu participo que diariamente eu preciso me policiar para desviar meus olhos das circunstâncias e voltar para Deus, para Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque não é assim de vez em quando, é diariamente. Acontece alguma coisa, quando eu vejo, sabe aquela escorregada que você acha que você vai cair com tudo no chão? Então, é um exercício diário. E eu fui criada dentro da igreja e assim, aprendi muita coisa muito nova das coisas de Deus. Só que a luta continua. Não diminui, não. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você olha para ele e vê quem ele é, o que ele nos traz, é maravilhoso, né? Amém. Então, assim, desculpa até a Albana de eu ter falado, é porque realmente é muito forte para mim isso. Não, pode falar à vontade. Diariamente eu tenho que olhar. E eu passei, assim, no último mês, passei por coisas muito pesadas. E realmente, se eu não estivesse olhando para Deus, Ele não tivesse me sustentado, não sei se eu estaria aqui falando com vocês. E Ele tem sido a fonte da minha alegria. Amém. Tânia. Foque no que importa, né? Foque no que importa, né? Aquela garrafa. Aquela garrafa, foque, tire os olhos da situação e olha para Deus, né? Olha, a gente se converte todo dia, viu? Conversão é um processo diário. Todo dia você fala, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu preciso de Ti, todo dia. Eu sou convertida, só para vocês terem uma ideia, já vão saber minha idade, há mais de 50 anos. Eu tenho mais de 50 anos da minha primeira conversão. E todo dia eu me converto. Tânia, Luiz, Bom depois dia, a gente gente. faz o fechamento. Obrigada aí pela oportunidade de falar. Raquel, eu gostei muito da tua pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que eu me faço sempre. E eu quero, então, dividir o que eu tenho feito. E até minha experiência lidando com pessoas, eu acho que a gente sabe qual é a palavra, eu acho que a gente pensa sempre assim, poxa vida, eu sou inteligente, né? Eu estou lendo a palavra, eu sei o que é para fazer, mas por que eu não consigo? Eu acho que algumas coisas têm a ver com a nossa personalidade, o nosso estilo, que facilitam ou não também, né? Então, não vou falar da palavra em si, que a gente já sabe, mas como é que a gente lida com ela. Eu sou uma pessoa com o tipo psicológico de planejamento de futuro. E o que acontece? Nós que temos um perfil assim, a gente está sempre olhando para frente, a gente geralmente tem um calendário anual, a gente tem planos, a gente tem muita coisa. E o que eu tenho aprendido nessa questão da fé com Deus, e de como exercitar isso e descansar em Deus, é a questão do tempo. Algumas pessoas vivem no passado, outras vivem no futuro. E quando a gente consegue focar no aqui e agora e viver o presente, é muito diferente, sabe? Eu tenho exercitado isso. Como é que eu trago para hoje, para esse momento agora, a minha possibilidade do descanso em Deus? E o que na prática isso significa para mim?
né? Então, por exemplo, eu estou com um problema de saúde também super sério. O que descansar em Deus na minha saúde representa hoje? Talvez acreditar que Deus está me vendo, me cuidando. É uma amiga que aparece no meio do dia, inesperado, fala que está pertinho, quando ela está longe, só para me dar um abraço. É um plano médico que eu consegui pagar naquele mês. É um médico novo que alguém representa, né? Então, a gente procurar ver essas evidências pequenas do dia a dia e trazer para o hoje, esquecendo ou deixando, né, de questionar o que é o passado, o que eu fiz de certo ou errado, ou o que me trouxe até aqui, porque respostas eu não tenho. Eu tenho especulações, né? E para o futuro, a ansiedade, né, que a Bíblia já fala, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. Então, o que eu tenho feito é isso. Espero que te ajude, Raquel, porque se você tiver algum insight, depois conta para mim, porque também tem sido uma busca minha. Quero terminar falando que eu vou sentir muita saudade de vocês também com esse estudo. Está sendo uma bênção para nós aqui em casa e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Para o pessoal divulgar que também em março a gente retorna com outro grupo aqui da aula 1. Luiz? Eu volto a frisar uma coisa. Vamos aproveitar este tempo e podemos interagir nós uns com os outros durante este tempo e continuar trabalhando acima disto, na semana, por exemplo. Raquel, seu posicionamento, suas perguntas, botou fogo aqui, não? E criou uma expectativa muito boa, né? Mas eu peço, assim, por amor de Deus, gente, peguem esta lição número 6 do início de novo. E eu sei que é muito difícil analisar todas as passagens bíblicas, mas façam o maior esforço possível, mas primeiramente pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine nosso sentido comum para poder digerir esta palavra, porque esta lição 6 é mortífera, gente, é demais. Uma pergunta: eu vivo por aquilo que eu sinto ou vivo por aquilo que eu acredito? Eu vivo por aquilo que meus olhos enxergam ou por aquilo que eu verdadeiramente acredito na palavra de Deus? Muito bom, Luiz, Amém, muito bom. Luiz, amém. Amém. E veja aqui, acabo com isto. Página 101, na cabeceira, está a resposta, está perante nossos olhos. A esperança que Deus dá a você não é um mero desejo de que alguma coisa aconteça. A sua eficácia não depende de outras pessoas, de bens materiais, de circunstâncias. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé que lhe permite ter uma expectativa confiante no cumprimento das promessas que Deus faz. Ao lado da fé e do amor e a esperança, é parte das características permanentes da vida do crente. Olha, esse trio, gente, viva a fé, a esperança e o amor. Pronto, nada. Albana, 2 palavras, que aí depois eu dou 2 palavras e a gente ora. Bom, minha oração vai ser, por cada um de vocês, é que a gente, e eu mesma, né, que todas essas lições que nós aprendemos, essa que particularmente coube à minha equipe, que a gente aprenda e realmente Deus faça a mudança que eu preciso mudar muita coisa, embora 50 anos de convertida, né, tem tanta coisa que ainda precisa mudar, e que eu realmente confie em Deus, que eu confie em Deus e descanse nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E amei essa palavra da Tânia. Muito obrigada, Tânia. Viver o momento presente, né? Hoje, sábio, né? O tempo que se chama hoje. Amém. Eu gostaria, assim, como eu já falei rapidamente antes, de agradecer cada um, agradecer o privilégio de estar aqui junto com vocês. O ano que vem, literalmente, estamos juntos e aproveitem, como nós falamos, esse período para rever o que foi falado
e, se possível, se sentirem confortáveis, divulgar que nós vamos ter um novo início para quem está chegando no curso o ano que vem, mas eu vou continuar nesse grupo aqui, não quero ir do outro grupo, não, quero continuar aqui. Então, assim, agradecer a cada um. Hoje, assim, foi impressionante, porque cada palavra foi muito forte para o meu coração, e, assim, e o sentimento de quero mais. E queria pedir para o Cris agradecer para a gente esse tempo, e o WhatsApp é a nossa ferramenta para continuarmos trocando experiências. Então, assim, que não usemos, entre aspas, levianamente o WhatsApp, mas com coisas importantes que vão fazer bem para o nosso coração. Amém. Amém. Ana, só fechando. Ana, nesta semana eu tentei, tinha vontade de falar contigo, mas não acho o teu telefone no grupo, né? Não Eu achei. te passo, Luiz, eu tenho. Me passa assim, eu falo com a Albana, assim falamos pelo menos 3, 4 horas aí no telefone. Olha, Está isso bem. é pouco, hein? Você não Está tem bem, ideia, já você está. não conhece. Muitas Eu conheço há graças. mais de 20 anos. Mas eu te passo, Luiz. E, Amém. Cris, ore também, por favor, pela Carol, esposa do Carol, Fábio, que lembrei. está hospitalizada. Uhum. O Fábio, falei com o Fábio hoje de manhã, ele, se Deus quiser, ela vai ter alta agora na hora do almoço, né? Glória. Estamos aqui orando por ela. O que eu queria falar, só um comentário assim, de 10 segundos, nós estamos só com 25, arredondando, tá? 25% do livro só que nós estudamos até agora, e essa riqueza toda, né? Nós temos mais 300 e poucas páginas aí pela frente, né? Para a gente poder crescer nessa palavra, nesse estudo maravilhoso, né? E tem sido tempos muito bons. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Obrigado. primeiramente te louvar, ó Deus, por este momento, porque o Senhor nos proporcionou estudarmos da tua palavra, ter essas ricas discussões, ó Deus, comentários, ó Pai, experiências de vida. Obrigado porque o Senhor tem dado vitaminas espirituais a muitos de nós todos os dias, ó Deus, como a Tânia falou, como a Sara também falou, ó Deus. A Helena, desculpa. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor por este grupo. Que o Senhor possa cada dia mais trabalhar, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sempre agindo nas nossas vidas, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, que é estudar a Tua Palavra, Deus, para poder estarmos sensíveis à Tua Palavra, Deus, quando o Senhor fala conosco. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, grandemente esse grupo, Pai. E a sua Amém. igreja também será assim fortalecida, Pai. Oramos também, ó Deus, pela Carol, ó Deus, que o Senhor possa abençoar ali todos os procedimentos que pelos quais ela está passando. O Senhor dê sabedoria aos médicos, ó Deus, aos enfermeiros que estão ali com ela, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus. Fica conosco, nos guarde e que o Senhor nos dê um ótimo domingo, uma ótima semana abençoada na presença do Senhor. Amém. 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 Alguns acho que eu vou ver aqui na igreja daqui a pouco, né? Que o culto às 11h30, e vai ser interessante porque tem um pessoal aí do sertão falando do trabalho deles lá, e são pessoas bem queridas da gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e a nós todos. Amém. Agora que você Amém. fez entender aqui, ó, que eu vi o pessoal, Danielzinho, a quer foto dar do tchau pessoal pra da gente, recepção, Daniel? todo com um chapéuzinho de nordestino, ó, eu não tinha entendido. Então. Dani, fala tchau pra gente, eu escutei sua voz, lindo. Cadê você, Daniel? Não quer falar? Tá bom, então. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.